Queridos, eu fiquei sabendo de um homem, né, que foi parado pela polícia. E a polícia, o guarda de trânsito, falou assim, documento, habilitação, né, por favor. Aí ele falou, claro, senhor guarda. Quando ele falou assim, o guarda sentiu um bafo, um pouco de álcool, né? Aí o guarda olhou, viu que tinha uma garrafa térmica e falou assim, o que você está bebendo aí, rapaz? Ele falou, é água, senhor, é água. Ele falou, deixa eu olhar. Ele olhou, abriu. Rapaz, está parecendo vinho para mim, o guarda disse. O cara pegou e falou assim, não é que é mesmo? Jesus fez de novo, transformou água em vinho, olha. Mais um milagre de novo. Não vai cair nessa não, viu, irmãos? Agora, nessa série, Além de Mim, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que o Evangelho de Jesus não é um evangelho egoísta, egocêntrico. É um evangelho cristocêntrico, onde Jesus é o centro de tudo. E o nosso texto para essa série todas as 4 semanas dessa série, nosso texto é esse, Filipenses 2, 3 a 4. Ponham, isso é a palavra de Deus para mim e para você, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. E o tema da nossa mensagem desse domingo é o grande, primeiro e maior. Meu Deus, quem é essa pessoa que é o grande, o primeiro e o maior? Quem é ele? Pode falar. É claro que é Jesus, mas você sabia que Jesus disse que tem uma outra pessoa também, aqui na terra, que é o grande, que essa pessoa ao mesmo tempo é o grande, ela também é o primeiro e ela também é o maior. Nós vamos ver daqui um pouco. Mas eu quero te mostrar um texto impressionante na palavra de Deus. Olha o que esse trecho diz. Em 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. São trechos impressionantes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa a vida dele como exemplo. Ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo disse, olha, eu me faço voluntariamente, com amor, um escravo de todo mundo, para poder ganhar aquela pessoa para Jesus. Eu me faço de um escravo voluntário, por amor, para ganhar aquela pessoa para Jesus. Ele fala, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Meu Deus, tem tanto cristão raivoso, polêmico, que parece que tem raiva de qualquer um que é pecador. Não, Paulo disse, eu não sou assim, eu procuro ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, Paulo disse. Faça isso, seja agradável a todos, seja um servo, um escravo voluntário, para poder ganhar mais pessoas para Jesus. Ele disse, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Será que nós aqui, família Paz Church, será que nós estamos, cada um de nós, individualmente e coletivamente, nós estamos colocando isso em prática? Nós estamos realmente fazendo de tudo para ser agradável às pessoas, para ajudá-las a ter uma experiência na presença de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Ouça o que o Gabriel vai dizer, é muito, muito interessante. Tudo começou quando você foi para um posto de gasolina pela primeira vez, não foi? É isso mesmo, pastor. Gente, quantas vezes a gente passa no dia a dia por experiências que nos fazem refletir, não é verdade? Um dia eu estava indo para casa, já à tarde da noite,
Como eu não queria acordar muito cedo na manhã seguinte, eu pensei, vou abastecer logo o meu carro agora. E eu passei em frente a um posto que, você vai entender, nos próximos acontecimentos, me fizeram acreditar que aquele posto era o melhor posto do mundo. Eu já tive o privilégio de viajar até para outros países, mas eu nunca encontrei um posto de gasolina melhor do que aquele posto de gasolina. Mas, Gabriel, por que esse posto, por que você está dizendo que esse posto é o melhor posto do mundo? Eu vou te explicar. Eu entrei, parecia um posto bem normal, assim como qualquer outro. E eu coloquei meu carro ao lado da bomba, pedi para o cara abastecer, ele começou a abastecer o meu carro. Enquanto ele abastecia o carro, chegou uma outra pessoa do posto e falou, com licença, senhor, o senhor queria verificar água e óleo? Aí eu, muito obrigado, quero sim. Abri o capô, enquanto um abastecia, tinha uma outra pessoa conferindo a água e óleo do meu carro. E aí chegou um terceiro cara e perguntou, o senhor deseja calibrar os pneus? Eu posso calibrar os pneus do seu carro? Eu falei, opa, com certeza, poxa, muito obrigado. E ele começou a calibrar. Nesse meio tempo, enquanto um olhava água e óleo, enquanto o outro abastecia, e o terceiro calibrava os pneus, aquele que estava abastecendo pegou uma flanela e começou a limpar os retrovisores do meu carro. E eu fiquei vendo aquela cena e falei, uau, eu nunca fui tão bem recebido em toda a minha vida num posto de gasolina. Ele acabou de limpar os retrovisores do carro, ele pegou aquele rodinho e começou a limpar os vidros. 3 pessoas pararam tudo o que elas estavam fazendo para me servir. Pararam tudo. E eu pensei, eu nunca passei por uma experiência dessa num posto de gasolina. Finalmente, quando chegou a hora de ir embora, eu paguei pela gasolina, e aí o funcionário, o frentista, perguntou para mim, o posto ficava numa esquina, e ele perguntou para mim, para qual lado o senhor vai sair? Para a avenida ou para a rua lateral? Eu falei, eu vou sair para a avenida. Aí ele foi até a rua, parou o trânsito e fez o sinal para que eu fosse com o carro. E eu estava então já, talvez 11 da noite, dirigindo para minha casa pensando, eu acabei de sair do melhor posto que eu já fui em toda a minha vida. Agora deixa eu te falar o que aquele posto não era. Ele não era muito grande, ele não era super moderno, eu já fui em postos mais modernos. A loja de conveniência não era aquela loja chique, eu acho que talvez estava até fechada. Mas por que aquele posto, até hoje, quando eu passo em frente àquele posto com alguém dentro do carro, eu aponto e falo, ei, esse posto aqui é o melhor posto que eu já fui na minha vida. E todas as vezes que eu fui lá, eu recebi o mesmo tratamento, vez após vez, as mesmas coisas. Calibrar o pneu, olhar água e óleo, todo aquele atendimento VIP. Eu quero encorajar você agora, esquece um pouco o posto de gasolina. Pensa sobre igreja. O que uma igreja precisa fazer, o que uma igreja precisa ser, para que alguém pense, passar em frente da igreja e falar, ei, tá vendo essa igreja aqui? É a melhor igreja do mundo. Eu nunca fui tão amado e tão servido em toda a minha vida em uma igreja. O que uma igreja precisa fazer pelas pessoas? Porque para pensar um pouco. Assim como existem milhares de postos de gasolina em São Paulo, muitos postos em ruas, em bairros, quantas igrejas existem? Todo posto tem combustível. Toda igreja tem o quê? Ministérios, palavra, louvor, recepção. Qual vai ser a igreja que vai ganhar as pessoas que ninguém está ganhando? É aquela igreja que faz pelas pessoas o que nenhuma outra igreja está fazendo. Aconteceu uma outra experiência comigo. Um dia eu entrei num supermercado, e eu não sei você, mas eu não sou muito fã de ir no supermercado. E eu já me perdi muitas vezes no supermercado, especialmente nos grandes. Quem aqui já procurou um item e você não achou onde estava? Levanta a mão. Que bom que não é só comigo. E aí eu achei que era uma boa ideia perguntar para um funcionário do supermercado. Eu falei, amigo, com licença, eu estou procurando pão. Aonde que tem pão? E ele estava lá repondo o estoque, sentado num banquinho, e ele não olhou para mim, ele nem sequer virou a cabeça, ele fez assim, é para lá. Ele nem apontou, ele só balançou assim. Eu não sei se ele estava tendo um dia ruim, mas eu nem insisti, eu simplesmente continuei andando, mas ainda tinha uns 25 corredores para lá. É sério. E aquela ajuda não me ajudou muito, eu finalmente achei o pão, comprei as outras coisas que eu tinha que comprar e fui embora. Naquela mesma semana, eu entrei em um outro supermercado, mas dessa vez eu entrei para comprar só uma coisa. Eu sou apaixonado por cookies. E eu entrei só para comprar um pacote de cookies. Mas eu também não sabia onde tinha a seção dos biscoitos, dos cookies. E eu achei, não, eu vou perguntar para alguém, para ver se alguém me ajuda onde que tem. Eu não quero ficar rodando. E aí tinha um funcionário lá, mesma coisa, repondo o estoque, colocando os itens na prateleira. E eu falei, com licença, amigo,
aonde que tem a seção de cookies? Na mesma hora, ele levantou. Ele falou, me acompanhe, Senhor. E ele foi até a seção, enquanto eu andava seguindo ele, eu pensei, uau, que legal. Mas eu não fiquei tão surpreso, porque eu já fui em outros supermercados que fizeram isso por mim. Isso é muito bom. Já pensei, é bem melhor que aquele outro. Mas quando chegou na seção dos cookies, esse cara fez por mim uma coisa que ninguém tinha feito em nenhum supermercado. E nunca ninguém fez. Ele chegou na seção e ele perguntou, com licença, qual é a marca que o senhor deseja? Aí eu falei para ele, eu quero Toddy. Aí ele foi até a prateleira que tinha o Toddy e falou, tá aqui. Qual você acha que é o supermercado que eu quero voltar? O segundo. Sabe o que eu entendi, gente, após essas experiências no posto de gasolina, no supermercado? Que experiências com pessoas geram impressões sobre instituições. Eu não saí de lá pensando, nossa, que frentista legal. Eu saí de lá falando, esse é o melhor posto de gasolina que eu já fui. Eu não saí de lá apenas falando, olha, que cara incrível, me levou até o cookie que eu queria. Não, eu saí de lá, que supermercado maravilhoso. Nós somos a igreja de Jesus. As pessoas ao chegarem aqui, elas vão ver você. Elas vão ter uma experiência com você. E dependendo da experiência que ela tiver com você, ela vai ter uma boa ou uma má impressão da igreja de Jesus. Olha, gente, a nossa responsabilidade. Existem milhares e milhares de igrejas por aí. Mas ao mesmo tempo, existem bilhões de pessoas perdidas lá fora que nunca pisaram numa igreja evangélica. Quem vai alcançar essas pessoas, gente? Quem vai alcançar essas pessoas? A igreja que vai alcançar essas pessoas. A igreja que vai alcançar as pessoas que ninguém está alcançando. É a igreja que faz por essas pessoas aquilo que ninguém está fazendo. Ao chegar aqui, essas pessoas não vão ver Jesus encarnado aqui no palco. Elas não vão ver um anjo na porta. Elas não vão ver seres celestiais voando pelo prédio. Mas elas vão ver você. E eu e você, ao mais servir essas pessoas, nós vamos criar um ambiente para que elas tenham uma experiência com Jesus. Amém? Pastor Eibe. Uau, muito bem, obrigado, Gabriel. Parabéns, que bênção. E é isso mesmo. Inclusive, por exemplo, eu conheço um engenheiro top, que congrega aqui conosco. Ele falou, pastor Eibe, eu amo servir no Ministério Atmosfera lá no estacionamento. Sabe por quê, pastor Eibe? Eu amo servir no estacionamento, disse esse engenheiro para mim. Porque ele disse, eu nunca vou esquecer quando eu vinha durão. Eu vinha durão. Eu não estava, na realidade, tão interessado na igreja. Só queria ter certeza que a minha esposa e minha filha estavam numa boa igreja. Então eu vinha durão. Mas eu já era desarmado lá no estacionamento. Pelo abraço, pelo carinho dos irmãos. E aquilo ia amolecendo meu coração. Hoje eu sou um homem de Deus. Hoje eu sou transformado. Uau! Será que você também está fazendo sua parte de servir, de ajudar os que vêm pela primeira vez aqui a terem uma experiência na presença de Deus? Quem é mais importante? O que prega aqui ou o que recebe com um abraço lá no estacionamento? Ou que investe na vida das crianças lá no Pasquetes? Ou que trabalha com essa mídia tão fenomenal? Nenhum é mais importante do que outro. Todos são igualmente importantes. Porque todos estão servindo. Todos estão sendo usados por Deus. Para ajudar a pessoa que chega aqui. Ter uma experiência na presença de Deus. É assim igual um jogo de futebol, um time de futebol. O goleiro não é mais importante do que quem está no ataque ou quem está na defesa. Todos são importantes ao servir. Agora mesmo, quando nós estávamos lá na frente e estava aquele barulho, né? O Amado, o Murilo, né? Que é o advogado, ele já sabe todas as leis, né? Eu acho que de cor, não sei. Ele foi lá e falou para os homens, olha, né? Ele falou de uma forma carinhosa, mas falou, olha, tem leis sobre isso, em hospital, em igreja. Os caras, não, tudo bem, nós vamos parar logo e tal. Olha só. Todo mundo servindo, todo mundo ajudando, todo mundo com carinho, com amor.
Todo mundo fazendo a sua parte para ajudar, para ajudar. Olha, nesse momento, inclusive, quando nós estávamos fechando o contrato lá no novo local, se você soubesse o tanto que os advogados aqui dessa igreja, os engenheiros, os arquitetos, todos ajudando, amando, fazendo sua parte. Quem é mais importante do que o outro? Ninguém. Todos são muito importantes. Todos são importantes. É lindo, lindo ver esse coração de voluntário, esse coração de servo, que faz por amor, porque somos uma família espiritual, servindo e amando as pessoas. É muito, muito lindo. Veja bem, ser um voluntário não é somente algo que você faz. Acima de tudo, é quem você é. É quem você é. É quem você é. O amor de Deus transformou seu coração de tal forma que você agora ama as pessoas. Você ama as pessoas tanto que é uma alegria ser servo delas e, através do seu serviço, ajudá-las a conhecer Jesus. Então, quem é o grande, o primeiro e o maior? Quem é essa pessoa? Você falou Jesus. É Jesus, é verdade. Mas o próprio Jesus disse que tem um tipo de ser humano aqui na terra, que esse ser humano, ao mesmo tempo ele é o grande, ele é o primeiro e ele é o maior. Quem é esse? Jesus disse, olha só, o grande, Mateus 20. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço, seja o servo dos outros. Esse é o grande, é quem serve, é quem é um voluntário por amor. Esse é o grande. E quem é o primeiro? O primeiro, Jesus disse, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. E quem é o maior? Jesus disse, mas o maior entre vocês será o servo. Uau! Você sabia que o voluntário, o servo, o voluntário que está aqui servindo, esse que Jesus disse, esse que ele é, esse voluntário, ele é o grande, o primeiro e o maior. E fazem um trabalho fantástico, não é verdade? A gente se sente tão amado ao chegar aqui, tão acolhido. Nossos filhos são tão bem cuidados lá no Paz Kids, a mídia tudo feito com excelência. A Bíblia fala da honra a quem honra merece. Vamos agradecer a Deus com uma forte salva de palmas a todos os voluntários da Paz Church. Yes! Talvez você diz, pastor Eibe, eu também quero ser voluntário. Eu também quero ser o servo, já que o servo, para a glória de Deus, é o grande, é o primeiro, é o maior. Como ser, pastor Eibe? Eu não sou tão bom na mídia, não sou tão, assim, craque, né, na tecnologia. Eu não tenho jeito de trabalhar com crianças. O que eu faço, pastor Eibe? Eu quero servir. Como ser esse servo? Como ser esse voluntário? 3 coisas simples, mas muito poderosas. 3 coisas assim, muito poderosas. Traga um lanche. Ofereça uma carona. Carregue uma toalha. Vou explicar. São 3 historinhas verdadeiras, poderosas, da Bíblia. De pessoas que eram servos, que tinham um coração de voluntário. Traga um lanche. A história do grande rei Davi. Todos nós lembramos do rei Davi. Ele que derrotou e derrubou o gigante Golias. Ele que era o poderoso rei de Israel. Até hoje um dos homens mais admirados, respeitados na história. Ele era tão honrado
tão respeitado, tão admirado, que as mulheres cantavam. Era só ele chegar na cidade, vinha aquele grande grupo de mulheres cantando. O rei Davi matou seus milhares, dezenas de milhares. Ai, ai. Imagina você que é solteiro. Você sai do culto hoje, está chegando em casa e você dobra a esquina, tem um monte de jovens lindas lá cantando. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso... Você gostaria que acontecesse? É bem provável que não vai acontecer, tá, querido? Ou seja, mas você merece, você merece. Quem sabe o que vai acontecer? Ou talvez eu chegando, minha esposa está em Londres agora, mas veja bem, de repente eu chegando, depois de pregar nos 4 cultos, aí minha esposa já está no estacionamento do condomínio lá, esperando para mim, meu herói, cantando, meu herói. Também não vai acontecer, que ela está em Londres. Mas, que coisa fantástica. O grande rei Davi. Você diz, uau, por que Davi era tão grande? Por que ele era tão poderoso? Porque ele derrotou Golias? Porque ele venceu as batalhas contra os filisteus? Não, não. Eu digo para você por que o Davi era tão grande. Por que ele era o primeiro e o maior? É porque ele trouxe um lanche. Ele levou um lanche. Ele levou um lanche. Um dia o pai dele, Jessé, está aqui escrito em 1 Samuel 17, disse para Davi, pegue 10 quilos de trigo torrado, esses 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos do acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante, veja como seus irmãos estão passando, e traga uma prova de que você os viu, de que eles estão bem. Uau, o Davi fez uma coisa que parecia tão significante, levar um lanche para os irmãos dele, trazer um recado dos irmãos dele para o pai. Ele foi só levar uma merenda. Ele foi só ser um menino delivery. Ele entrou na moto dele, o jumentinho dele, e foi levar o lanche. Parece uma coisa tão insignificante. Mas aí que está o segredo. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre muito. Davi nunca teria se tornado o grande rei, o grande derrotador de gigantes, se não tivesse esse coração de servo. Veja a vida de Davi, ele sempre teve esse coração de servo. Era cuidando das ovelhas do pai dele, era tocando harpa para o rei Saul, sempre servindo, sempre servindo. É quando você tem esse coração de servo, que aí você é promovido no reino de Deus. Você é promovido poderosamente, promovido poderosamente. Agora, traga um lanche, ofereça uma carona. Que carona, pastor Eibe? Veja bem, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, o profeta, 553 anos antes de acontecer, ele profetizou, ele disse, um dia o grande Messias entrará em Jerusalém montado num jumento. Que profecia estranha, porque naquela época, os grandes reis, os reis dos reis, eles não entravam em jumento. Não, eles entravam cavalo branco. E com uma pompa, com uma coisa poderosa. Seria hoje em dia como uma celebridade chegando numa limousine. Uma limousine mesmo da Rolls Royce. Cheio de pompa e com os batedores na frente e atrás. Mas o profeta falou, não, um dia, esse grande rei, ele vai entrar em Jerusalém de jumento. Era como se fosse comparado hoje em dia entrar numa mobilete. Que profecia estranha. Mas chegou o momento, 553 anos depois, Jesus falou para os discípulos, vai, pegue um jumento. Vocês vão ver um jumento lá, que ninguém nunca andou nele. 0 quilômetro. E, quando você for pegar,
O dono vai vir e dizer, para que vocês estão pegando? E vocês vão dizer, o mestre precisa dele. Olha esse texto. Se alguém perguntar, Lucas 19:31, por que vocês estão fazendo isso? Digam que o mestre precisa dele. E fizeram isso. E falaram isso. A gente sempre fala do jumento. Você já ouviu as histórias do jumento? Que o jumento ficou todo empolgado, né, porque todo mundo estava gritando Rosana. E não era ele, era quem ele estava levando. Ele era, sem Jesus, é um simples jegue. Nós todos já ouvimos essa história. Mas ninguém fala do dono do jumento. Já pensou nisso? Ninguém fala do dono do jumento. Ele que foi o cara nessa história. Porque o jumento teria sido como qualquer outro jumento, se não fosse por Jesus e pelo dono do jumento. O dono do jumento, meu irmão, a Bíblia, eu acho interessante que a Bíblia faz questão de não falar muito sobre esse dono. Não fala nada sobre ele. Nós não sabemos se ele era dono de um jumento, dono de 10 jumentos ou dono de 500 jumentos. Uma coisa nós sabemos, ele deve ter sido algum tipo de negociante, porque eram os negociantes, os empresários que tinham jumentos, que usavam os jumentos para o trabalho. Era como se fosse uma picape hoje em dia, de trabalho. E então os jumentos eram serviço, ele era um tipo de empresário ou negociante, um comerciante. E ele fala assim, sabe, eu vou ter o privilégio de servir, dando uma carona, para Jesus poder entrar em Jerusalém, na entrada triunfal. Uau! Dando uma carona. Como servir? Como ser um voluntário? Traga um lanche. Dê uma carona. E traga uma toalha. Carregue uma toalha. Que toalha? Essa é uma das histórias mais impressionantes na Bíblia Sagrada, sobre ser servo. A Bíblia fala que era uma reunião secreta, onde Jesus ia celebrar a Páscoa dos judeus, com os seus discípulos, lá naquele cenáculo. Uma reunião secreta. Aquele momento bem antes de Jesus morrer e dar a vida dele. E naquele momento tão solene, abriu-se uma discussão tão egoísta entre os discípulos sobre quem ia ser o grande, o primeiro e o maior. E todos os 12 discutindo lá. Não é o que sou. Aí o João falava, eu que sou o discípulo amado. Aí Pedro vem e fala, João, você sempre vem com esse negócio de colocar na segunda pessoa. Eu sou discípulo amado. Você nem se refere. E o apóstolo João, até na carta que você vai escrever, no evangelho, você fala lá, é o discípulo amado. E deixa de ser egoísta, João. Eu que sou o discípulo amado, porque olha, João, eu que andei na água, cara. Eu fui o único que andei na água. Aí os outros falam, mas você deu 3 passos e afundou. Mas Jesus me socorreu, Jesus me amou, me abraçou, porque eu que sou o discípulo amado. Aí o Bartolomeu fala, não, eu que sou o primeiro, o maior, eu que sou o grande. Eles falam, Bartolomeu, daqui a 2000 anos ninguém nem vai lembrar que você era um dos 12 discípulos, cara. E no meio daquilo, o que Jesus vê? Jesus vê um monte de corações egoístas e pés sujos. Muitos pés sujos. E ele levanta, tira a sua capa, pega uma toalha e uma bacia de água. Ele ajoelha. Olha o que a Bíblia diz. Ele vê, então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Ele começa a servir. Mas você fala, por que está lavando os pés? Que era o costume naquela época. Hoje em dia, quando você chega na casa de alguém, o que eles fazem?
Ah, posso pendurar sua jaqueta aqui, sua blusa? Aceita um cafezinho? Naquela época, a boa educação era o seguinte: você recebia a pessoa com um beijo, ela tirava as sandálias e você chamava o servo, porque todas as famílias tinham um servo, um escravo, e falava assim: lava os pés dele, lava os pés. Os discípulos tinham chegado lá, tinha a bacia, tinha a toalha, mas não tinha o servo, não tinha escravo, porque era uma reunião secreta. Então, todos pensaram assim: o jeito é ficar, porque naquela época as ruas eram muito sujas, porque o transporte era o quê? Animais, e os animais faziam muitas fezes. Então, e não tinha asfalto nem cimento, e aquilo misturava com a sujeira, com a lama, e os pés ficavam muito sujos. E eles devem ter pensado: o jeito é ter esse banquete aqui, todo mundo com pé sujo, porque não tem escravo, não tem servo. E Jesus está sentado lá, vendo um monte de corações orgulhosos. Quem vai ser o maior? Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o primeiro? Quem é o grande? E Jesus, ele, sabendo que o maior, o grande, o primeiro, é aquele que serve, ele levanta, tira a sua roupa de cima, pega uma toalha como um escravo, parecendo igual um escravo, e ele se ajoelha. Esse, Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é a fonte da vida, é a luz do mundo, a brilhante estrela da manhã. Ele é a videira verdadeira. Ele é a rocha que seguiu o povo de Deus no deserto. Ele é o grande eu sou. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E esse Jesus ajoelha e começa a lavar os pés, a servir, porque ele sabia que quem é o maior é aquele que serve, Que coisa constrangedora para todos lá. Ai, Jesus! E foi uma lição tão forte. Aí Jesus disse: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então muito mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Traga um lanche, ofereça uma carona, coloque uma toalha, carregue uma toalha. Sabe, interessante que lá em Mateus 25, do versículo 31 em diante, Jesus conta uma história impressionante. Ele fala que no último dia, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Jesus vai estar lá, e ele vai separar todos os seres humanos em ovelhas e cabritos. As ovelhas ficam para a sua direita, os cabritos para a esquerda. E as ovelhas, ele vai dizer: bem-vindo ao reino dos céus. Aos cabritos ele vai dizer: eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim para o fogo eterno do inferno. Uau! Só que é interessante o que ele fala para essas ovelhas. Ele disse: bem-vindo ao reino do céu, porque eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive nu e vocês me deram de vestir. Eu estive com sede e vocês me deram um copo com água. Eu era um imigrante no país de vocês, eu vinha de outro país e vocês me receberam, me acolheram. Eu era um prisioneiro, um preso e vocês me visitaram com tanto carinho. E aquelas ovelhas, aqueles povo salvo vão dizer: Jesus, poxa, obrigado, mas nós não estamos lembrando. Quando que nós fizemos isso? Nós nunca lembramos de ter feito isso com o Senhor. Ele falou: vocês fizeram sim. Porque quando vocês fazem isso para qualquer outra pessoa, vocês estão fazendo para mim. Vocês estão servindo a mim. Quando você serve as pessoas,
você está servindo a Cristo. Isso que a Bíblia diz, gente. Quando você está servindo aqui, você está servindo a Cristo. Uau, que privilégio de servir a Cristo. Que privilégio de ajudar a estacionar o carro de Cristo. Que privilégio cuidar das crianças de Cristo. Que privilégio trabalhar na mídia, aqui na comunicação, para que Cristo seja abençoado. Uau! Isso que ele disse. Quando você serve as pessoas, você está servindo a Cristo. Eu quero terminar contando duas histórias. Uma é de um rapaz que se chama Murilo, aqui da igreja. Muito interessante essa história. O Murilo, ele foi convidado para um dos cultos aqui da Paz Church. E falaram para ele, olha, deram aquela maior propaganda, né? No pastor, nossa, é demais, você vai ver como você é recebido, é muito amor, o pastor é extremamente bonito, enfim. Ele veio, né? E ele pensou, será que é mesmo esse jeito que estão falando? Porque ele realmente não estava congregando em nenhuma igreja, ele estava procurando uma igreja. Então, será que é desse jeito mesmo? Ele estava sentado lá. Aí estava passando um voluntário e falou assim, ei, aonde eu posso tomar água, hein? O voluntário não apontou, não. O voluntário falou, venha comigo, eu vou te levar lá. E o voluntário foi tão sorridente e amoroso, levou ele com ele. Aí ele ficou já impressionado, ele falou, é uma exceção. Aí ele voltou para o lugar dele depois. Outro voluntário, não foi aquele mesmo, outro voluntário estava passando e falou assim, ei, onde fica o banheiro? O voluntário não apontou. O voluntário disse, vem comigo, eu te levo até lá. E ele, uau, tanto carinho, tanto amor. Sabe, isso é um grande segredo. Você não precisa nem ter o crachá. Talvez naquele momento, naquele domingo, você não está servindo, talvez. Mas você pode... Se você tem esse coração de servo, esse coração de voluntário, você pode fazer o mesmo segredo que esses voluntários fizeram com o Murilo. Sabe qual é o segredo? Qual o segredo? É o que nós sempre falamos aqui, na cultura do voluntariado. Sabe o quê? Não aponte, crie pontes. Em vez de você apontar, não, é ali, ó. É ali que você faz. Ali que é o Passo Kids. Não, você fala, vem aqui, eu vou te levar. Eu vou te levar lá. E enquanto você está levando, você vai criando pontes para o coração da pessoa. Com amor, com serviço. Sabe por quê, gente? Muitas vezes, é a primeira vez que a pessoa está entrando num lugar onde ela vai ouvir a pregação da palavra. Aquela primeira experiência poderá fazer toda a diferença na vida dela. Ou para ela rejeitar o evangelho, ou para ela abrir o coração para o evangelho. Você, com esse coração de voluntário, faz toda a diferença, meu irmão. Toda a diferença, minha irmã. Você faz toda a diferença. Sabe o que o Murilo disse? Depois da experiência, da primeira vez que ele veio aqui, ele falou, eu estou impressionado, eu encontrei a minha igreja. E hoje, ele é um dos principais voluntários que trabalham aí no Ministério da Atmosfera, na recepção com as pessoas. Não é lindo isso? Para Jesus e para o Murilo, dê uma forte salva de palmas. Uau! Eu toda hora estou ouvindo história. Hoje de manhã eu vi outra história impactante de que aconteceu domingo passado. Que uma família chegou e foi tratada com tanto carinho. A própria família disse, nós ficamos impressionados. O pessoal ajudando a gente a estacionar o carro, abrindo a porta. Nós ficamos impressionados com as placas e os sorrisos lá na frente. Nós ficamos impactados com o louvor e a palavra de Deus. E agora ficamos impressionados, porque mesmo na chuva, fomos levados para o carro. E a pessoa que estava nos levando se molhou todo, mas nos levou. E eles falaram,
Isso foi domingo passado, essa família disse, nós achamos nossa igreja. Nós daqui a gente não sai, porque eles tiveram uma experiência impactante, poderosa. Tem uma outra história muito linda de um irmão que, vou dizer o nome dele depois, mas ele chegou no final do dia, ele trabalhou como voluntário aquele dia, e ele pegou o colete que ele estava usando no estacionamento e deu para o líder dos voluntários. Quando o líder pegou, aquele colete estava pingando, mas pingando, ensopado, que aquele dia estava chovendo. Ele, uau, totalmente ensopado. E não foi esse irmão que contou para o líder dos voluntários. Outros irmãos que contaram para ele o que depois que ele soube o que aconteceu aquele dia. Sabe o que aconteceu aquele dia? Esse irmão foi receber alguém que estava vindo e estava chovendo com muita força, muita chuva. E ele foi com o guarda-chuva para receber. Quando a senhora foi descer do carro, aí ela tinha uns filhos também. E ele viu que o guarda-chuva não ia caber ela e os filhos. Então ele segurou o guarda-chuva para ela e os filhos. E ele ficou pegando chuva o tempo todo. E foi andando com ela do carro até... E às vezes o carro estaciona longe, né? Até chegar aqui. E ficou ensopado. Aquela senhora, foi a primeira vez que ela veio para a igreja. Ele não sabia disso. Mas Jesus sabia disso. Quando você serve alguém, você está servindo a Jesus. Sabe o que ela disse para a pessoa que a convidou? Aquela senhora, isso é uma história verdadeira, aconteceu aqui. Ela disse, eu nunca fui tão bem recebida em toda a minha vida. Eu nunca fui tão bem recebida. Eu encontrei a minha igreja. Eu encontrei a minha igreja. Uau, gente. Você pode participar em ajudar a providenciar uma experiência para as pessoas na presença de Deus. Porque quem serve outras pessoas está servindo a Cristo. Fique em pé, por favor.